Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Eu quero olhar para esse texto na seguinte perspectiva: quais são as bases para o ministério do relacionamento? Quais são as bases para que o relacionamento se torne um ministério em nossas vidas? Esse ano nós estamos passando o ano inteiro na perspectiva do relacionamento. Já falamos da importância do relacionamento uns com os outros, relacionamento para com aqueles que estão longe, os que estão perto, os que convivem com a família, para promover missões, evangelismo, discipulado. E nesse mês nós estamos pensando com essa ótica: será que o relacionamento pode ser visto como um ministério nas nossas vidas? Será que há a possibilidade de que em nossa igreja a gente crie esse novo ministério, chamado Ministério do Relacionamento? Porque para nós, durante um bom tempo, a palavra ministério foi sinônimo de departamento. Então, quando se fala em Ministério da Juventude, então a gente pensa, aquele é o departamento da igreja que está focado naquela faixa etária, chamada de juventude ali, dos 13 até uns 30, mais ou menos. Então, quando se fala em ministério infantil, é o departamento que cuida das crianças. Ministério da cozinha, é o departamento, é aquela parte da igreja que é a cozinha e as suas demandas e necessidades. Então, para nós, durante muito tempo, e ainda é, na popularidade, no popular, quando a gente fala em ministério, o que vem na nossa cabeça é um determinado departamento. Só que eu quero pensar com vocês na perspectiva de que nem todo ministério é um departamento e nem todo departamento é um ministério. Porque se você separou uma parte para olhar em relação ao todo, separou uma parte e você criou um departamento. E isso não precisa ser necessariamente um ministério, ou seja, um serviço para a glória de Deus, para o reino de Deus. E nem todo ministério é departamento, e nem todo serviço é para promover a vontade de Deus. Vou ilustrar para você entender exatamente o que eu quero dizer. Nas empresas existem os departamentos, mas os departamentos numa empresa não são ministérios, para que a vontade de Deus seja feita naquela igreja, mas são departamentos. No governo federal existem ministérios, e os responsáveis são chamados de ministros, mas não é todo ministério daquele que está voltado para fazer a vontade de Deus se cumprir.
Ou seja, na perspectiva bíblica, ministério é todo serviço que é feito para que Deus seja glorificado. Todo serviço prestado para que o reino de Deus seja implantado. Tudo que pode ser feito para a edificação da igreja pode, na perspectiva bíblica, ser chamado de ministério. Então, quando a gente olha para a cozinha, por exemplo, aproveitando a presença da Cláudia, vamos falar da cozinha. Quando o departamento da cozinha está mais preocupado com as panelas do que com as pessoas que usam as panelas, então é um departamento. A parte da igreja onde faz a comida. Então ali tem fogão, ali tem panela, ali tem geladeira, ali tem freezer, ali tem vários equipamentos, ferramentas e utensílios para que o departamento da cozinha funcione. Então, é a cozinha. A cozinha é um departamento da igreja, quando a igreja tem uma cozinha, nem todas têm. Então, quando eu vou para a cozinha, na perspectiva de que o meu serviço é cuidar dos utensílios da cozinha, isso é um departamento. Quando eu vou para a cozinha com a intenção de usar os utensílios da cozinha para servir as vidas que ali vão passar, aí o departamento da cozinha virou o ministério da cozinha. Essa é a perspectiva bíblica. Toda vez que a Cláudia, que é a nossa líder da cozinha aqui, linda, maravilhosa, top das galáxias, que faz sempre o melhor que ela pode e tem feito com excelência para a glória de Deus. Mas o exemplo é, toda vez que a Cláudia trabalhar com a panela, visando o bem da panela, ela é a líder do departamento da cozinha. Mas toda vez que ela pegar a panela com a intenção de usar da melhor forma a panela para que as pessoas que vão ser servidas com aquela panela sejam beneficiadas, agora ela não é mais líder de um departamento, ela é ministra, serva de Deus, usando a cozinha para servir as vidas e edificar a igreja. Essa é a perspectiva bíblica. Portanto, na perspectiva bíblica, tudo pode ser ministério, mesmo não sendo um departamento. Toda vez que eu olho para as coisas, pensando em beneficiá-las, pensando no bem das coisas, é um departamento, porque é assim nas empresas. Aqui é o departamento das cadeiras. O povo que trabalha ali no departamento das cadeiras está preocupado com o benefício das cadeiras. Tem que manter as cadeiras limpas, tem que manter as cadeiras funcionando, tem que manter os pés da cadeira firme, tem que manter a cadeira pronta para ser usada quando a empresa precisar. Isso é um departamento. Agora, eu vou pegar essa cadeira e tratá-la da melhor maneira, para que a pessoa que vai sentar seja beneficiada com essa cadeira, aí agora esse departamento passa a virar um ministério. Portanto, na perspectiva empresarial, na perspectiva de departamentos, as coisas valem mais do que as pessoas. A empresa sacrifica a pessoa por causa do resultado. Um funcionário estragou uma cadeira, vai ser descontado do salário dele, ou ele pode ser mandado embora, porque é inadmissível naquela empresa, na política daquele departamento, estragar a cadeira. Então, um funcionário que estragar uma cadeira pode correr o risco de ter o salário descontado ou de ser mandado embora. Percebe? A cadeira vale mais do que o funcionário. Essa é a perspectiva empresarial, departamentalista. Nós não somos empresa, embora tenhamos uma inscrição, um cadastro de pessoa jurídica,
embora tenhamos um CNPJ, embora tenhamos um endereço, embora tenhamos entradas e saídas, balancetes, embora tenhamos um contador para prestar contas de toda a nossa movimentação ao governo, embora paguemos nossos impostos, não somos uma empresa, somos uma igreja. E na igreja as pessoas valem mais do que as coisas. Na igreja a gente sacrifica o resultado por causa da pessoa. Na empresa eu sacrifico a pessoa por causa do resultado. Na igreja eu sacrifico o resultado por causa da pessoa. Então, se caso alguém estragar uma panela e a Cláudia entender que aquela panela vale mais do que aquela pessoa, ela está trabalhando na perspectiva do departamento. Então ela vai brigar com a pessoa, essa pessoa tem que ser punida, tem que ser excluída da igreja, porque essa pessoa é mal educada, estragou a panela da igreja. Essa é a visão de departamento. Agora, quando a Cláudia, e eu sei que é assim que ela faz, quando a Cláudia pega uma panela estragada, quem estragou essa panela? Ah, foi fulano que mexeu aí ontem. E aí ela fala, bom, mas o fulano é membro da igreja, o fulano estava aqui porque estava participando de um processo que está edificando a igreja. O fulano vale mais do que essa panela. Essa panela eu vou ali e compro outra. Agora o fulano, se eu perder ele, a gente não compra outro dele. Então o fulano vale mais do que a panela. Então quer saber? Eu vou jogar essa estragada fora e vamos atrás do recurso para comprar uma panela nova. Mas eu não vou de maneira nenhuma fazer com que o fulano se sinta culpado, errado, ou precise ser penalizado por causa da panela. Porque às vezes com 50 conto a gente compra uma panela, e às vezes a gente gasta 5 mil numa programação que não ganha nenhuma vida. Então nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, colocar as coisas em seu devido lugar. As coisas têm o lugar das coisas. Elas têm valor? Muito. Porque se não fosse esse microfone, a turma lá de casa da internet não estaria ouvindo a minha voz. Agora, quando eu coloco esse microfone valendo mais do que eu, esse microfone valendo mais do que você, então se um menino nosso aqui subir ali, e eu estou cansado de ver, aqui não, graças a Deus, mas durante muitos anos e em outros contextos, eu estou cansado de ver os meninos sentar na bateria e bater, e o povo ir lá e tirar o menino e impedir o menino de usar o negócio. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar os meninos fazer tudo que quer, estragar tudo, e nós vamos ter dinheiro para comprar outro. Não vamos ter dinheiro para comprar outro, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa olhar e ver que aquele menino ali, embora ele tenha 2, 3, 4, 5 anos de idade, ele é muito mais valioso do que 1000 baterias. De forma que eu não posso agredi-lo, eu não posso violentá-lo, nem verbalmente, nem fisicamente, nem psicologicamente, porque ele está ali como uma criança atraído pela magia musical e dos sons e do ritmo desse instrumento que atrai tanto alguns meninos, que é a bateria. Então a bateria vale mais do que o menino. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou pegar como eu sempre fiz, pegar no bracinho dele, bate, bateu, bate em tudo, bate no prato, pisa aqui, pisa, vai, aê, bateu bastante, baterista, pegou no colo e levou, entregou para o pai e para a mãe. Não recriminou, não expulsou, não criou trauma e não deixou estragar a bateria. Entregou para o pai e para a mãe, ó, tá aqui, ó, o futuro baterista do louvor da igreja, ainda profetiza na vida do menino. Amém, irmãos? Essa é a perspectiva do relacionamento como um ministério. Eu vou servir a igreja para que ela seja edificada através da maneira como eu me relaciono com as pessoas. E aí a gente precisa olhar para esse texto que nós acabamos de ler e extrair daqui alguns princípios que na minha leitura são bases
para que o relacionamento vire um ministério em nossa igreja. Eu não estou dizendo que o relacionamento vai ser um departamento da igreja. Quem entendeu diz amém. Eu não estou dizendo vamos botar um líder de relacionamento, vamos botar aqui um treinamento para relacionamento, as pessoas que serão voluntárias no ministério do relacionamento. Não, por quê? Porque relacionamento é algo que precisa ser vivido na igreja como um todo. O relacionamento é importante desde a mais nova criança até o mais experiente dos idosos. O relacionamento é o que dá liga, o relacionamento é o que nos une, relacionamento é o que nos torna saudáveis. Então, por que é que a gente não está usando da maneira adequada? Porque a gente não está fazendo da maneira que a Bíblia orienta. Então, leia comigo novamente, vê se eu estou inventando alguma coisa ou se está realmente tudo escrito aí. Paulo escreveu para os Efésios, ele estava preso, irmãos, preso em Roma, preso como um bandido, um criminoso, apanhando. Aí, as prisões de hoje em dia não são boas, só de estar preso não é nada bom, mas a gente sabe que o sistema prisional no Brasil, embora a boa vontade de alguns, ainda é muito precário. Então, se nós estamos em 2021, com direitos humanos, com consciência, com isso, com aquilo, e o nosso sistema prisional ainda é bastante precário, imagine a cadeia em que o apóstolo Paulo foi preso, há 2000 anos atrás em Roma. E ele não era qualquer preso, ele era um preso de segurança máxima. Ele era o líder dos que estavam incitando que o imperador não era dono de tudo, que o dono de tudo era um tal de Jesus de Nazaré. Uma blasfêmia contra o imperador. Então Paulo estava preso, possivelmente apanhando, fazendo suas necessidades físicas ali onde ele estava, possivelmente um cubículo com não mais do que 4 metros quadrados, numa pedra de mármore ou de granito que é muito própria dos calabouços romanos, uma pedra fria, gelada. E Roma na Itália, principalmente no inverno, não é nada agradável. E ele não tinha cobertor, ele não tinha colchão, ele não tinha edredom, ele não tinha nada. Aí o cara está nessa situação, e ele diz assim para os Efésios: por isso eu, aí ele abre o parênteses, prisioneiro no Senhor. O que ele está querendo dizer? Agora o que eu vou falar para vocês, eu preciso que vocês me ouçam. Por quê? Porque eu daria tudo para estar na situação de vocês, e eu estou preso em Roma. Vocês estão aí em Éfeso brigando aí uns com os outros, vocês estão aí em Éfeso sacrificando as pessoas por causa das panelas, vocês estão aí em Éfeso maltratando os meninos por causa das baterias, e eu daria tudo para estar aí no meio desse problema, porque era muito melhor do que estar aqui preso onde eu estou. Portanto, queridos, primeira coisa que nos ajuda a nos relacionar melhor é entender que a nossa situação é muito favorável. Nós estamos sentados num banco confortável. Se tiver calor, a gente liga, tem ar-condicionado. O som digital para chegar com toda clareza para que você ouça perfeitamente a voz e os sons que são feitos aqui em cima. Tudo bem iluminado. Ainda tem recurso audiovisual. Tudo bonitinho, tudo belezinha, comendo uma comida boa, usando uma roupa boa, andando e sendo transportado de maneira decente. Por que é que a gente não consegue se relacionar bem, se a gente tem uma vida tão boa? O Paulo está dizendo, eu estou preso, gente, eu estou preso, doido para estar solto fazendo a obra de Deus, e vocês que estão soltos, em vez de estar fazendo a obra, estão aí brigando. Quem está entendendo? Paulo está dizendo, eu estou preso, mas eu não estou preso por causa de um crime que eu cometi. Eu não cometi crime, eu estou preso no Senhor. Estou preso para honrar o nome de Jesus. Estou preso porque eu não vou negar a Jesus. Estou preso porque eu quero que a vontade de Jesus se cumpra.
E aí, eu peço então a vocês, que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Paulo está dizendo: ei, vocês são crente mesmo? Vocês foram chamados por Deus para a salvação mesmo? Porque não parece. Vocês foram salvos, redimidos, estão aí na capital da Ásia Menor, uma metrópole. Vocês estão no bem bom. Eu sei que vocês são perseguidos, eu sei que vocês estão passando dificuldades pelo fato de serem cristãos, mas isso deveria uni-los mais e não afastá-los. Eu estou preso, doido para estar solto, para fazer a vontade de Deus, e vocês que estão soltos não estão vivendo de maneira digna. Vocês precisam viver de maneira digna, e para viver de maneira digna precisa ter bons relacionamentos, com toda a humildade. Que aí parece que a igreja de Éfeso então perguntou para o Paulo: tá bom, Paulo, a gente reconhece, a gente tem lá nossas dificuldades mesmo, e desculpa aí, nós já entendemos o ponto, nós já nos arrependemos. Nossa, estou constrangido aqui, Paulo, meu Deus, você está aí preso e eu estou aqui solto, e eu não estou aproveitando a oportunidade que eu tenho. Então me desculpa, Paulo, eu quero viver de maneira digna. Como é que eu consigo isso? E aí Paulo diz: em primeiro lugar, com toda humildade. Vocês só vão conseguir fazer do relacionamento um ministério, um serviço para a edificação da igreja, quando ninguém se sentir melhor do que ninguém. Com toda humildade, ou seja, todo mundo é humus, todo mundo é barro, todo mundo é falho, todo mundo é limitado, todo mundo é pecador, inclusive e principalmente o pastor. Amém? Amém. É verdade. Essa perspectiva nossa, porque tem uma via aí de mão dupla. Às vezes eu me acho melhor do que o outro, isso atrapalha o relacionamento que edifica a igreja, deixa de ser um ministério. Mas às vezes eu me acho pior do que o outro, eu acho que o outro é melhor do que eu, isso também estraga. Porque o que nos afasta uns dos outros? Quando uma pessoa acha que é melhor do que a outra não se sente bem nessa relação e vai se afastando. Agora, quando uma pessoa acha que o outro é melhor do que ele, isso também promove afastamento. Você quer ver um exemplo? Um exemplo prático. Meu primeiro ano de ministério aqui, primeiro culto da virada que nós fizemos, 31 de dezembro de 2015, foi a primeira vez que a igreja naquela configuração encheu toda, desde que eu tinha chegado. Que tinha, menos essa fileira aqui toda de banco, e aqueles lá, 20 bancos a menos, essa fileira era ali, e aqueles menorzinhos de 2 lugares ficava aqui no meio, Na verdade eram 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 30 bancos, sendo que os 10 do meio era só de 2 lugares. E aí colocaram ainda algumas cadeiras e tal, e culto da virada, batismo, empolgação, primeiro ano, ministério, e aí nós fizemos naquele ano, porque a coisa deu um boom demais, e a gente estava com um caixa bem recheado, antes da crise, antes do impeachment, antes de tudo, a coisa estava fluindo, bombando, e aí nós fizemos uma ceia de Réveillon com tudo que tinha direito, mas tudo, fruta e comida e tal, e a igreja bancou tudo, foi tudo de graça para aquele monte de gente, nós comemos, depois ainda teve brinquedo para as crianças, e teve sobremesa, sorvete, o pau quebrou aquele ano. Foi bênção, todo mundo participou. Bora, é só comer, todo mundo comeu. Aí em 2016 a igreja fez também, só que deu uma diminuída, porque aí já estava negócio de crise, impeachment, política, negócio de lava-jato, muita gente ficou desempregada, o negócio foi ficando esquisito. A gente fez a mesma coisa, mas já foi um pouco mais simples. Eu lembrei de um negócio aqui agora, que os meninos empolgaram tanto naquele primeiro ano,
subiram lá no telhado da igreja para soltar foguete. E deu errado lá e deram com um foguete num carro de um visitante. Meu Jesus. Aí 2016, quando foi de 17 para 18, o negócio já estava mesmo, impeachment, pai, Dilma, o negócio caiu drasticamente, e vamos fazer o que dá. E aí o que deu foi a igreja fazer o grosso, e os periféricos, a turma trazer. Cada um trazia de casa um prato, e nós ia juntar tudo, e o grosso seria dado pela igreja, e os periféricos os irmãos trariam, e todo mundo ia dividir aquilo tudo e tal. Foi uma bênção, foi top, até sobrou, e sobrou tanta comida boa, fizemos marmitex, distribuímos, top. Mas nesse ano, que teve que trazer, quase metade não participou. E aí a gente pode pensar assim, não participou porque é egoísta e não quis trazer, né, comida. Quando foi de graça todo mundo quis, não é que teve que trazer, ninguém quis. Não, eu estava lá na porta, lá na calçada. O povo foi descendo e já foi organizando comida e eu lá na calçada, como sempre, despedindo. E o povo que saía eu mandava voltar. Não, vamos voltar, vamos comer, tem para todo mundo, pode ficar. E eu tentando mandar o povo de volta e o pessoal sem graça, não, pastor, tem que ir, que compromisso, sei que, família, dá. Um ou outro que era mais corajoso me falou o motivo real porque estava indo embora. E o que eu escutei naquela noite foi o seguinte: pastor, eu queria muito participar, mas eu não tinha uma comida boa para trazer. A pessoa, na simplicidade dela, achou que a comida dela simples, e eu ainda brinquei, fritava uns ovos e trazia, eu comia tudo, eu amo ovo frito. Mas a pessoa, levou na brincadeira e tal, mas não ficou. Presta atenção no que eu vou falar. Paulo disse que se a gente não for humilde, a gente não consegue ter bons relacionamentos. Então, quando eu acho que eu sou melhor do que o outro, falta humildade. Mas quando eu acho que eu sou pior do que o outro, falta humildade também. Porque humildade é a capacidade de ser humus, é reconhecer como ser humano, limitado e fraco, todo mundo é. Então, se o meu melhor é meia dúzia de ovo frito, é meia dúzia de ovo frito que eu vou trazer. Por quê? Porque somos todos iguais aqui como igreja, e o que pôde trazer uma picanha trouxe a picanha, eu que posso trazer o ovo, eu trouxe o ovo. O meu ovo tem o mesmo valor da picanha, porque cada um sabe da sua realidade. Nós não somos tudo igual, membros de um mesmo corpo, então toma aí meu ovo frito, e tamo junto, e entro na fila, e vou comer da picanha ainda, e glória a Deus. Percebe? Que quando eu reconheço, tem duas vias nesse negócio, gente. Tem a via do cara que acha melhor do que eu, mas tem a via do cara que acha pior do que eu, porque ele acha que não merece se relacionar comigo, porque ele não é como eu, ele é pior, ele é mais pobre, ele é mais simples, ele tem menos conhecimento, menos isso, menos aquilo, menos diploma, menos dinheiro. As pessoas se colocam abaixo das outras também, algumas se colocam acima, mas outras se colocam abaixo, e tanto um quanto o outro afasta. O que é que levou a metade da igreja em 2017 embora? A sensação de que os que trouxeram eram melhor do que eles, por isso eles não tinham direito de participar. Embora o pastor estivesse lá, tentando cercar e dizendo, pode ficar, tem para todo mundo, tamo junto, eles não conseguiram se relacionar naquela noite, pela sensação de que os outros que ficaram eram melhores. Então esses dois extremos nós precisamos evitar, para que o relacionamento seja um ministério na nossa vida, como Paulo está dizendo aqui, com toda humildade. E essa é a humildade que nós precisamos ter, reconhecer que nós somos humus, reconhecer que nós somos barro, somos terra, todos somos iguais, diante de Deus, todos pecadores. Um é o cabeça, o resto é tudo corpo. E o dedinho mindinho do nosso pé não pode ser considerado pior do que o nosso coração, só porque ele é o dedinho mindinho do pé. Porque ele consegue viver sem o dedinho mindinho e não consegue viver sem o coração. Então o coração é mais importante que o dedinho.
Alguém aqui já perdeu o dedinho mindinho? Então você não sabe o que é viver sem ele. Alguém aqui já conheceu alguém que vive ou viveu sem o dedinho mindinho? Alguém aqui? Não, eu conheci. Senhor Elias Teixeira. Seu Elias. Seu Elias era um diácono. Diácono de uma igreja que eu congreguei. E durante muito tempo foi meu irmão, foi meu discipulador, foi meu pai na fé, foi bênção na minha vida demais, demais, demais. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu passei na casa do seu Elias só para sentar e bater um papo com ele. Mineiro, atleticano, gente finíssima, trabalhou na CEMIG, né? A Companhia Elétrica de Minas Gerais, tipo a nossa Excelsa. Aposentou, comprou uma casa na beira da praia, mudou para cá com os filhos, foi ser membro lá da nossa igreja. Depois ele até frequentou a congregação que eu estava pastoreando, me ajudou lá no início. Depois, muito enfermo, ele teve AVC, ele tinha muitas complicações de enfermidade, foi ficando em casa, somente em casa, mas todas as vezes que eu passava lá perto, nem que eu me atrasasse, eu parava um pouquinho na casa do seu Elias. Saudade, seu Elias faleceu 2 anos atrás. Seu Elias, por conta de uma enfermidade que ele tinha chamada gota, né? Ácido úrico muito alto, e tinha também um problema de circulação. Então ele acabou tendo uma trombose lá e acabou gangrenando o pé dele. E a solução, né, por conta do que estava acontecendo, foi amputar o dedinho mindinho do seu Elias. Porque eles vão assim, né? Amputa um, depois o outro, depois vem, amputa até o joelho, vai amputando para ver se a coisa melhora, porque o problema é circulatório, então quanto menos o sangue circular é melhor, para dar uma sobrevida, vai amputando, né? O seu Marculino lá em Thomas, eu era criança, e ele era porteiro do clube, que eu era proibido de entrar, e às vezes eu pulava e me tirava lá de dentro, e eu lembro que o seu Marculino também foi assim, foi tirando, amputando até falecer. E o seu Elias ficou só no dedinho mindinho, ele não amputou mais nada, depois ele veio a falecer de outras enfermidades, ele quebrou o fêmur já no final, e eu tive o privilégio, eu agradeço muito a Deus por isso, porque ele estava aqui no Hospital Vila Velha, e eu tive como, e eu vi ele, eu orei com ele, eu ouvi ele, e olhei para ele, minutos antes dele morrer. Logo depois que eu saí, ele morreu, e eu tive esse privilégio de ter tido esse último momento com ele, um irmão muito querido, muito, muito, muito querido. Seu Elias tirou o dedinho mindinho. Um belo dia eu cheguei lá, ele andava com muita dificuldade, mas ainda andava, e ele estava indo para o banheiro, e ele estava segurando assim na parede. E ele não andava assim, ele andava devagarzinho, mas ele andava, e ele ia assim, ô mão, entra, senta aí, irmão. E ele ia, coisa mais linda, seu Elias, demais. E naquele dia eu cheguei, ele estava com o pé enfaixado e apoiando na parede. E aí eu perguntei para ele, falei, seu Elias, por que o senhor está apoiando na parede? Ele falou, rapaz, eu não sabia que o dedinho mindinho era tão importante. Manu, eu não consigo mais ficar em pé, equilibrado, eu não tenho mais equilíbrio. E aí eu falei, como assim, seu Elias? Ele falou, cuidado com o seu dedinho mindinho, que se você perder ele, você perde todo o equilíbrio. Eu não sabia, estou sabendo agora. Vou precisar andar de muleta ou de andador o resto da vida, porque quando eu piso com o dedo que não tem um mindinho, meu corpo vai embora, eu não consigo equilibrar. E aí eu perguntei para alguns ortopedistas que eu tive contato, e eles disseram, é isso mesmo, a função do mindinho é dar mais equilíbrio. E eu falei, gente, um dedinho desse tamanhozinho, que a gente acha que não vale nada,
joga a gente no chão se a gente não tiver. Portanto, queridos, humildade. Todos somos iguais. O adolescente que estragou a panela da cozinha tem o mesmo valor que o pastor para Deus. O menino que está batendo e pode até furar a pele da bateria, mas eu não posso me esquecer que ele tem o mesmo valor que eu diante de Deus. Somos todos feitos do mesmo barro, temos vida soprada pelo mesmo Espírito, portanto somos todos iguais e precisamos andar juntos, relacionando uns com os outros, para que a igreja seja edificada.